jd1noticias.com. A notícia no seu celular. Menopausa. Esse tabu, você está chegando perto? Ou a sua esposa está chegando perto e você não está conseguindo entender? Fica comigo que eu vou te explicar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje, o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer a doutora Maria Auxiliadora, a famosa Dorinha aqui de Campo Grande, ginecologista, que vai trazer tudo pra gente sobre a perimenopausa, explicar sobre esse tabu que hoje eu acho que aflige a maioria das mulheres e os maridos também, porque muitas vezes os maridos não sabem lidar com essa questão da menopausa, da sexualidade que muda na mulher, o desejo muda, o ânimo muda, né, Dorinha? Muda muita coisa, mas a mulher é um ser mutante. A mulher, ela tem várias fases, né? Da puberdade, a gente entra antes dos meninos. Então, uma menina de 9, 10, 11 anos, ela já começa a manifestar sintomas de puberdade. O menino vai ser lá 14, 15 anos. No climatério, na menopausa, vai ser a mesma coisa. Então, a família, o entorno, é sempre muito legal estar junto para falar o que está acontecendo de diferente e isso ser mais leve para todo mundo. O que as mulheres sofrem mais com isso? Para quem está assistindo agora, o que ela já pode prestar atenção? Porque tem sintomas que antecedem? Tem sintomas que antecedem. Menopausa é quando a gente tem a pausa dos ciclos menstruais e a gente só pode falar que está em menopausa depois de 1 ano sem menstruar. 1 ano sem menstruar? Ano. Aí fala assim, eu não estou usando pílula, não estou usando nenhum hormônio, estou 1 ano sem menstruar, não uso nenhum DIU hormonal, então ela começa a estabelecer. A menopausa é uma data que você olha para trás, né? Então você fala, há 1 ano eu estou sem menstruar, mas antes de chegar esse período, a gente passa pela perimenopausa. E a perimenopausa, ela vem com alguns sintomas. Acentuação de TPM, sensação de cansaço. Você pode até estar menstruando, mas você começa a notar alteração do sono, às vezes irritabilidade. Outras falam que piora TDAH, o processo de concentração. Eu estou passando, parece que tudo eu estou esquecendo. É um período que antecipa. E também a alteração da qualidade do sono. Antes dos fogachos. Fogacho é o calor intenso que dá no tórax para o rosto, então fica aquele rubor que as avós falavam, né? O calorão. Uhum. Antes dele, você começa a apresentar alteração do sono. 2, 3 horas da manhã, acorda. Dificuldade para manter o sono. Aumento de gordura visceral, que é aquela barriguinha. Mesmo as mulheres que falam, olha, eu malho, treino, eu não como tanto doce, começa a ter uma alteração do contorno corporal. Então, fica de olho que pode estar ali na perimenopausa. Acontece entre os 40 e 45 anos a peri. A mulher brasileira, ela entra em menopausa, de fato, a grande maioria, aos 48, 50 anos. Então, bateu 40 anos, não é que você está em menopausa, mas você pode apresentar alguns sintomas do entorno, que é a perimenopausa. Então, a quem está assistindo a gente agora, que chamou o alerta aqui, pelo que você falou, ela já pode te procurar para fazer alguma coisa para diminuir esses sintomas? Ser mais leve essa transição? Vamos lá falar. Quando a gente fala em reposição hormonal, eu costumo dizer assim, bem no termo para todo mundo entender. A gente tem uma despensa em casa, né? Então você compra o arroz, o feijão, a carne você compra com intervalo menor, a fruta você compra da semana, não é assim? Isso. Mas a gente não pode comprar lá na despensa de casa, mesmo que a gente tenha muito dinheiro, 100 quilos de arroz para 4 pessoas, né? Aquilo lá vai estragar o jeito de dizer. Então, a reposição hormonal, ela vai ser quando você começa a ter o carencial de hormônio. Agora, os sintomas para procurar o seu médico ginecologista, o seu endócrino, o clínico geral, o médico da família, quem fica no seu cuidado na vida, é quando você começa a transitar 40 anos ou mais. A mulher brasileira, a gente sabe disso,
tem o programa que se acompanha, vai fazer rastreamento de câncer de colo, de mama. A gente fica muito focado no câncer. E aí a gente esquece os outros fatores. Associa doença mental, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, às vezes está na perimenopausa. Então, olha para o seu corpo com mais generosidade e mais regularidade no cuidado, 40 a mais. E a questão que a gente escuta falar muito muda, porque eu vou fazer uma analogia aqui do que eu já escutei, né? A mulher depois dos 40 entra na idade da loba, mas também tem aquela situação de que a mulher também tem algumas que reclamam que perde o libido. Libido é plácido, assim, é multifatorial na mulher, né? Existe uma canção brasileira que fala: se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Isso é o homem. A mulher não é chavão. A gente tem que estar numa relação legal, de segurança. Mulher, o fator, às vezes, econômico, o homem não diminui libido, a mulher diminui libido. Um fator familiar, que não é nem o parceiro, né? É alguma estrutura familiar que está ruim, a mulher já se desaquece, o jeito de dizer. Está mudando. A idade da loba, por que fala isso? Porque aos 20 anos, a gente talvez não se conheça direito, né? Vai aprendendo. Tem meninas de 15, 20, 30 que, ok, já tem muita definição e que bom, quanto mais você se conhece, melhor. Aos 30 anos, você tem filho pequeno, você está correndo atrás de filho, você está ganhando aquele solo. Aos 40 anos, você já está com a criança, talvez o adolescente, numa escola mais integral, você consegue se cuidar mais e consegue falar assim: eu gosto disso no sexo, ou eu não gosto disso no sexo. E pode ser uma idade libertadora em cima do que você gosta no sexo, porque tem que gostar do jogo também. Então, 40 anos, a idade da loba vem para isso. Agora, umas se desestruturam, acho que estão envelhecendo, acha que não gosta mais de transar, acha que o corpo mudou. E por isso que a gente tem que falar, o corpo vai mudar, a sexualidade pode mudar, mas pode ficar melhor. Que bacana. E, Dorinha, como que é quem está assistindo aqui, acho que não é só a mulher, não, vou falar até o homem, que agora muitos vão estar se perguntando, né, tá escutando coisas aqui e falar, será que isso, né, não é o que está atrapalhando o meu casamento, né? O que dentro do consultório pode se fazer com uma mulher disso? Por exemplo, tem fatores de acompanhamento, tipo nessa questão da perimenopausa? É só a reposição? Qual que é o tipo de acompanhamento que é dado para uma paciente desse tipo? Então vamos lá, tenho 40 anos e não estou tendo mais libido. Então existe uma coisa que chama falência androgênica na mulher, né? Ela está tendo falta de produção. Pode acontecer. Então, a gente não pode ficar só acusando o psicológico, que pode ser um fator hormonal. Então, a anamnese, o cuidado, ela passa desde uma psicoterapia, né, para identificar a mudança de estilo de vida, que é real, não é brincadeira falar, você tem que mudar esse comportamento. E análise, porque às vezes a gente acha que é o ovário e a tireoide, não é? Está no hipotireoidismo. Então, você tem que avaliar fator de risco, avaliação hormonal e o desempenho. Existe questionário voltado para a saúde sexual, que a gente aplica no consultório. Como tem também questionário para ver e identificar a menopausa. Então, o médico ou o profissional de saúde envolvido, porque a gente tem outros profissionais que transitam. Fisioterapia pélvica hoje é fantástico. Sério? Fisioterapia pélvica para trazer aquela mulher que ela tem anorgasmia, não tem orgasmo ou teve alteração de musculatura pélvica e reabilitação. A gente não faz reabilitação de músculos, de ombro, quando a gente opera, joelho, tem reabilitação pélvica. Então, os profissionais que atravessam esse cuidado, ele tem que passar por um questionário, uma anamnese direcionada. Não é para ficar em casa e falar assim, não, agora eu aposentei a minha vida, eu não tenho mais desejo. Por que não tem? Pode ser prolactina alta. Então, existem outros hormônios, além testo, além estrogênio, né?
Como a gente já sabe hoje, progesterona ajuda no ciclo do sono. A mulher grávida dorme mais, não é? Isso mesmo. Ela tem mais progesterona. Então, isso traz para o seu médico, vem para o cuidado, vem para o profissional de saúde, tanto da unidade básica do SUS até o consultório, onde que você vai para o seu cuidado. Não passa por essa pauta, porque às vezes você tem vergonha de falar e a vergonha te impede de viver. É verdade, né? As pessoas acabam tendo um tabu, né? Essa questão sexual, essa questão de comentar, porque e não fala não só para o marido, como muitas vezes não tem vergonha de ir lá e falar para o médico. E como é que o médico vai saber, como é que vai investigar? Porque nem tudo é só exame, é anamnese, né? A gente cutuca, né? Então, assim, passa uma pauta que você vai cutucar também para saber o que está acontecendo. Mas é importante que a gente tenha essa autonomia. Nós não levamos os nossos filhos ao médico sem ter nada na primeira infância, não é? Verdade. Vai lá e vê. Então, a sua rotina é ter um profissional do seu lado que você consiga conversar sobre o que acontece na sua vida, não só na sua mamografia. E essas questões que você está falando da perimenopausa, de uma certa forma, pode inclusive, esse déficit hormonal que pode estar acontecendo e ela não está colocando isso para fora, pode inclusive evitar um câncer, né? Pode. Nós fazemos esse diagnóstico em cima de muitas pautas, né? Então, quando a gente olha o câncer e a população jovem, antes fazia colonoscopia aos 50, depois a colonoscopia era 55 mais, hoje 45 anos a gente tem que pesquisar câncer intestinal, porque diminuiu a idade de prevalência. E por quê? Pelos próprios alimentos que a gente consome, né? Então, quando você pega uma alimentação com falta de estrutura saudável, aí você põe muito presunto, aí você começa a ter uma qualidade nutricional ruim. Olha para isso, porque o câncer está aparecendo mais em idade jovem. Perimenopausa, câncer de estômago. Perimenopausa, câncer de cólon, né, de intestino. A Sociedade Brasileira de Endoscopia, de Gastroenterologia, já alerta na FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a gente já tem essa pauta, porque nós somos, os ginecologistas e obstetras, o primeiro médico do atendimento. Então, tem que rastrear, além da mama, além do colo, câncer de vagina, câncer anal, né? Cavidade oral, que a gente negligencia, e quando vai ver orofaringe, a gente tem comprometimento. Então, tá tudo caminha junto. Tá legal o papo, não tá? Fica comigo, não para não. Olha só, agora a gente vai encerrar aqui no Instagram, mas só no Instagram. Continua aqui no site do jornal e vai pro YouTube. Fica comigo que a gente vai continuar aqui agora, tá? Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Dorinha, olha só, que você colocou aí um ponto que é negligenciado por muitos, tanto homem como mulher. Porque o brasileiro, ele come mal, né? Os fast foods da vida. E muitas vezes isso começa na infância. E aí, essa questão, tanto da perimenopausa para a mulher, que também afeta o homem, como você falou, essa fundamentação em cima da alimentação é muito importante, porque não indo muito para essa seara, mas hoje a gente sofre um bombardeio muito forte com a alimentação errada, que provoca até o aumento do estrogênio e variações hormonais, né? Que aí você pode falar. Mas uma coisa que a gente tinha conversado aqui antes, que é legal, que você tocou no assunto. As pessoas não precisam esperar a perimenopausa chegar para poder se cuidar. Né? Uhum. Porque é que nem o lance hoje que a gente fala muito em entrevista, a caneta. Uhum. Ah, legal, tudo bem, mas espera aí.
será que não é uma mudança de comportamento? Tem que ter. É o estilo de vida que tem que começar desde sempre, né? Então, essa é uma pauta que não vai esperar chegar aos 40 anos para você... Tudo bem, é melhor começar aos 40 do que aos 50, né? É melhor começar aos 50 do que aos 60. Mas quanto antes a gente entender a diferença do europeu para o americano, no bom sentido, né? Que nós temos as nossas raízes, as nossas culturas, mas a gente come muito mal. A gente não tem o hábito de comer bem. E comer bem é comer caro? Já foi provado que não, porque saiu o prato da América, né? Nos Estados Unidos, o que eles acham que tem que ter de proteína? O Brasil sempre teve o arroz e o feijão, né? Aquele balanço do carboidrato e da proteína. Isso tem que ser resgatado, porque aí o que você faz de lanche para o seu filho? Qual que é a diferença? Vou fazer um lanche saudável, um lanche que é cheio de embutido. Então, é isso que tem que começar com toda a família. O homem, a mulher, o idoso, a criança, né? Então, é pauta inadiável. E lá no consultório, vocês batem muito nessa tecla? Aborda muito saúde nutricional, né? Porque... as pessoas, elas hoje estão numa dieta hiperproteica, que a gente pega mulheres que se cuidam mais e fala, eu faço uso muito de proteína. Aí você olha, tem um outro carencial, não está comendo fruta, não está comendo verdura, o intestino também sofre com isso, ressecamento, constipação. Então a gente olha, a qualidade nutricional, ela tem que estar dentro de uma avaliação de rotina médica. Independente se a gente é pediatra, ginecologista ou clínico, né? O paciente está passando por você e você tem que olhar para essa parte da saúde nutricional. Doce, exceto, eu estou muito nervosa, eu como um chocolate. Não, amada, não pode, o diabetes vai bater. Isso é bom você falar, né? Em TPM, a mulherada quer me dar um chocolate, né? Então, o chocolate, ele é um fator de garantia de felicidade. Então, hoje a gente fala assim, não é sobre não comer o chocolate, né? Então, obviamente, você pode comer o chocolate, mas como você come? Todo dia? É um tabletão, né? Então, a ansiedade, ela tem que ser vista. O meu comportamento alimentar, ele tem a ver com a minha tristeza? Porque a tristeza faz a gente desenvolver a ansiedade, comer ruim. Aí você fica comendo e mastigando toda hora. Isso faz o quê? Hiperinsulinismo, a insulina aumenta. E aí é fator de resistência insulínica, aumento de gordura visceral. Por que quando eu engordo, eu aumento estrogênio? Porque a gordura periférica, ela tem a conversão, né? Então você tem conversão periférica. Se aumenta muito estrogênio, eu tô mais gordinha, mais obesa, eu tenho mais risco de câncer de mama. A gente tem aquele medo. A minha mãe teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama. Mas o que mais impacta no câncer de mama hoje, fora as mutações, que são a exceção, é a obesidade, né? Então, você está em obesidade, você vai ter mais câncer. Real. Isso é importante, porque, olha só, você tocou no assunto, porque, assim, em resumo, as pessoas querem a pílula mágica, não quer o sacrifício. É a mesma coisa da caneta. É a mesma coisa quando você comentou aqui antes, ficar com o celular aqui até tarde e querer deitar. Você não vai, a pineal não vai deixar você produzir melatonina. Aí você não vai produzir outros hormônios, não é verdade? Tem que ter essa qualidade que o desacelerar, ele está sendo o novo hype, né? Que estão já falando, né? Do momento, porque a gente se olha como uma máquina de produção. E a máquina de produção, as pessoas começam a trabalhar no celular, né? Então você fala assim, eu vou fazer o meu conteúdo para amanhã, eu vou adiantar a minha agenda, eu vou ver resultados de paciente, eu vou ver o processo, eu vou adiantar minhas tabelas. Cada um tem uma atividade. Aí vai também confraternizar na rede, eu vou ver o meu amigo que está longe de mim. E aí você não vê quem está ali do seu lado também. Então tem que usar com moderação. E à noite tem isso, vai ficar na tela. Você
não adianta você falar, eu vou tomar 100 miligramas de melatonina, né? Porque você pode tomar 1000. Se você não mudar o seu comportamento, por isso que a gente tem que ter a cortina escurinha, né? Você tem que ter um ambiente acolhedor, sem muito som, porque é o ciclo circadiano do hormônio. Então, tem que sair de nós. Não dá só pra gente achar que uma pílula ou um implante ou uma super prescrição vai tirar a gente da linha de risco. Quem vai tirar da linha de risco é o nosso comportamento. Então, volte-se para um pouco para você, para o seu ambiente familiar como um todo. Sai um pouco, até para as crianças, né? Já está orientado até 14 anos não ter tela, porque está lendo menos, tá? Então, o fator saúde, ele impacta em várias interfaces. E a interface melhor é você querer ser feliz, porque procurar a felicidade é um direito e a gente precisa fazer isso. Mas, Dorinha, é muito bom ver você falando isso, porque assim, a gente sabe que a área da saúde está passando por uma mutação, né? E não é todo profissional que ainda foi, né? Até porque a questão profissional hoje está passando até por uma metamorfose, até com esses exames agora de proficiência, a coisa tá pegando, né? Ainda bem, né? Ainda que a gente bem, vai né? preparando os profissionais, né? Então, o que eu admiro você falar tudo isso, porque assim, o remédio, você me corrige, tá? É para remediar, não é para curar. E curar, muitas vezes, é tudo isso que você falou. Por que a gente tem que tomar uma pílula mágica para ficar livre do celular, para diminuir o celular? A gente tomar uma pílula para dormir? A gente tomar uma pílula para isso? Não. É o que você falou. Sair da zona de conforto. E não é todo colega, porque muitas vezes, não estou me referindo a todos, mas muitas vezes a paciente está falando, principalmente em rede pública, né? Prescreve. E não é. Você já trabalha de um jeito diferente. Você entende o paciente, você quer ver né, quer mudar isso no paciente, porque senão não faz efeito. Eu tenho 30 anos de medicina dentro do consultório e dentro do SUS. Sou professora da UFMS, que ficou em primeiro lugar na proficiência. Então, assim, eu gosto muito de atender o ser humano. A medicina, você tem que gostar de gente. Isso. A primeira coisa é gostar de gente. Quem faz obstetrícia acompanha ciclo. Então, eu fico 9 meses esperando aquele bebê para o momento de nascimento. E as pacientes que começaram no meu consultório, hoje, que eu comecei o consultório aos 23 anos, 24, hoje elas estão envelhecendo comigo. Aquelas que gestaram comigo. Quem nasceu comigo hoje está tendo filho comigo. Então, eu falo que a minha especialidade é uma bênção. Verdade. Porque eu vejo... E quem começou comigo aos 50, hoje está aos 80 e está me dando aula. Então, a medicina, seja no SUS que eu faço, né? Hoje eu saí do SUS e vim para cá. A medicina, seja no SUS ou no privado, o ser humano é sempre o mesmo. E os nossos desafios, eles são sempre os mesmos. A gente espera do outro que seja perfeito. Então, eu quero ter o melhor marido do mundo, eu quero que ele me entenda, eu quero que ele não reclame de mim, eu quero que ele não me ache gorda, eu quero que ele me ache atraente, eu quero que a minha mãe seja perfeita, eu quero que o meu filho... Mas a vida real, ela é feita de imperfeições, né? O meu parceiro está num dia ruim, a minha mãe, ela não está podendo me ajudar, o meu filho está impertinente, então... A gente tem que, apesar de tudo isso, tocar e dividir, compartilhar a vida, né? Você não pode achar que você é uma super mulher e resolve tudo. Você tem que ter braços que te ajudem. A Chantala, ela fala... Todo mundo sabe da Chantala na massagem, né? Do neném. Mas ela falava que para criar uma criança é preciso uma aldeia. E isso é impactante, porque... Eu não posso criar nada sozinha. Então, para a mulher que eu cuido, e que ela também me cuida, porque ela me corrige também, eu tenho que estudar por ela, a gente fala o seguinte, não tenta ser super heroína, porque essa super heroína vai te detonar, não cabe mais. Então, fala da sua dor, fala do seu humor, e começa a fazer uma conversa sem ser chata, sem ser só de cobrança. Seja mais leve. Porque tá tão pesado, a gente liga a televisão, é só notícia ruim, né? Então, vamos começar a fazer coisas que nos trazem alegria genuína.
né? Às vezes no jardim, às vezes na cozinha. Ai, porque cozinhar, isso daí não. Aonde você vai colocar o seu amor, né? E tem muitas formas da gente colocar e gostar de viver. E gostar de viver faz toda a diferença. E é isso que eu acho que é a prescrição maior. Você está gostando de viver? Porque eu estou vendo muita depressão. Jovens se automutilando, pessoas muito infelizes. E a gente tem que parar um pouquinho e falar assim, não, eu vou viver mais, mas eu vou viver melhor. Deus sabe a hora de me levar. Acho que a hora é inadiável. Mas o que eu posso fazer para viver feliz enquanto eu estou na vida? Para a morte me encontrar viva. E não eu ficar morta todo dia. Verdade, que lindo. Parabéns. Viu? É um jeito de pensar. Não, perfeito, Dorinha. É que a gente está chegando no final do programa. Eu quero te agradecer demais. Obrigada. Demais mesmo. Foi espetacular te entrevistar, tá? Colocar à disposição sempre que você precisar. Porque eu vou contar uma coisa, eu tinha mais coisas para perguntar, mas aí estoura o tempo, aí fica aqui me avisando aqui no ponto que o tempo está estourando. Mas olha, colocar sempre à disposição e perguntar se eu posso colocar as redes sociais, porque se alguém tiver dúvida, vamos colocar nos caracteres. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, né? Uhum. A Dorinha fica fácil de achar, porque eu sei que o consultório dela ali no shopping fica muito fácil de localização, né? Mas para quem não conhece, pode entrar nas redes sociais também e tirar dúvidas, né? E poder perguntar alguma coisa. E eu acho que é muito interessante você curtir e compartilhar essa publicação e salvar, porque eu garanto que esse tipo de entrevista que você falou aqui vai tocar com 100% da audiência, porque ou a pessoa tem uma mãe que está entrando na perimenopausa, que ele vai entender por que a mãe está tendo alteração de humor, ou tem um esposo, ou tem uma mulher que está frustrada na vida, não sabe o que está acontecendo com ela e pode ter sido a perimenopausa. Tem o trabalho, né? Que a gente também tem que entender tudo, né? Então a gente fica melhor entendendo o outro sempre. E esse assunto que você abordou aqui, você pega a sociedade geral. É como você fala, até no trabalho, uma colega de trabalho que anda mais alterada, de repente você pode dar um toque lá, falar, cuidado, hein, procura uma médica que você pode estar com problema, não é verdade, Dorinha? É verdade, eu acho que a informação é sempre a garantia do acesso a uma qualidade, né? Então, no ambiente de trabalho, uma mulher que passa na menopausa, ela estoura o ar-condicionado em 16, né? E aí o outro se incomoda, às vezes perde a memória naquele momento. Então, não é para criar drama. Tudo é para a gente viver, entender o outro e viver melhor. Então, vamos lá. Não é para sentar em cima do diagnóstico. Dorinha, não atrapalhando aqui, eu sei que tá para terminar, mas você falou uma coisa aqui que me veio na hora na mente aqui a pergunta. Eu sei que a gente está no final, mas, por exemplo, essa questão da perimenopausa. E para as mulheres, que era a pergunta que eu queria fazer lá atrás, para as mulheres que já tiveram problema e já tiraram o útero, o ovário, que tá com esse déficit e com 40 anos já teve que fazer uma cirurgia desse tipo, ou às vezes uma endometriose, alguma coisa assim, como que é a situação? Quem tirou ovário precocemente já devia estar em reposição hormonal, né? Senão vai dar osteoporose, doença cardiovascular. Mas só para quem tirou o útero, que não vai saber quando foi a última menstruação, mas tem o ovário, vai ter fogacho, vai ter irritabilidade, vai ter tudo. Só não tinha o canal de sangramento. Ah, joia. Entendeu? Bom, olha, guarda essa dica aí, hein? Dorinha, obrigado de coração. Obrigada a Foi um você. prazer, viu? Que bom. Obrigada, fico feliz. Que Parabéns. bom. Obrigado, você ficou até aqui. Semana que vem a gente tem mais.